Good. Amanda, you wanna do the honors? Well, Or I apologize. What? I'm in the Portuguese channel. Oh, I'm okay, sorry. okay. I didn't hear. All right, all right. So I'll do the honors since it's BSR night, Yes, and thank you. then so super. So it's an honor and a pleasure. Es un honor y un placer to have Alejandra Torres in the house. Alejandra is not only a friend of mine from the university. Alejandra no solo es una amiga mía de la universidad. I think she's an inspiration for women all around the world. Es una inspiración para las mujeres alrededor del mundo. And I think for men as well. Y creo que para los hombres también. Uh, I think she's done it all. Lo ha hecho de todo. She's been an entrepreneur, ha sido empresaria. She's worked in the corporate world, ha trabajado en el mundo corporativo. She's worked for government, ha trabajado para el gobierno también. She's an author, a coach, a podcaster, and whatnot. Es una autora, coach, tiene su podcast, and on top of that, she's been called to be a judge in the TV show Shark Tank in on the Colombian version. Y también fuera de todo eso ha sido jurado en varias temporadas del programa Shark Tank en Colombia. O sea que if you're in Colombia, probably you've seen her. Si han estado en Colombia, probablemente la han visto. She's the benevolent judge, ¿no? Ella es el jurado buena gente. But without further ado, sin darle más largas, well, I'll just give the floor to Alejandra. Le voy a dar pues, el espacio a Alejandra, because I think it's very important to be inspired by a person who has managed to walk through life and enjoy the good and the bad. Creo que es importante oír de una persona que ha caminado por la vida y ha disfrutado y ha superado lo bueno y lo malo. So, all right. Alejandra, we're all Ok, yours. Somos todos então tuyos. Robert acabou de apresentar a Alejandra, e ela, além de ser sua amiga da universidade, ela é uma inspiração, ela já fez de tudo, ela é empresária, autora, já apareceu no Shark Tank, então ela é uma verdadeira inspiração. Esta noche. I'm going to tell some personal stories about how my world, how my exploration through the world and also through the language and like having a global outlook, how important it is to have a global outlook. Voy a compartir con ustedes Ok, ela vai compartilhar algumas histórias dela, principalmente histórias pessoais, são histórias da vida dela, e ela vai mostrar a importância de se ter uma visão global. E que o inglês também foi algo muito importante nesse caminho. Então, o inglês realmente abriu as portas para ela, e ela percebeu quão importante é ter o inglês e saber o inglês. In the way that it can open so many doors. Entonces, aqui que estamos aprendendo. Então, o que a Alejandra está falando, que aqui nós estamos incentivando para aprender o inglês, e ela está falando quanto isso é importante para abrir portas para todos nós. Sigamos a la siguiente diapositiva, Lau. So I want to just share some stories about my life. And they have to do with this, with following your passion. The first story I want to share is about following your passion. La primera historia que les voy a compartir. Então, a primeira história que ela vai compartilhar
siga a sua paixão, siga o que você ama. A special thank you to Robert, who studied in the same university that I did, where we both studied careers, that really positioned us for the global world. Robert y yo ambos estudiamos. Então, ela primeiro quer agradecer a Robert, porque eles estudaram na mesma faculdade, na mesma universidade, eles entraram no mesmo ano. Então, eles foram expostos às carreiras pelo mundo. Ela estudou negócios e relações internacionais. Então, desde o começo, ela estava sempre com uma visão global, olhando para o mundo inteiro. University of Pennsylvania really was a very diverse and international place. E a Universidade de Pensilvânia. Então, na universidade onde ela foi, em Pensilvânia, era um lugar muito diverso, muito internacional. Então, depois da universidade, ela começou a trabalhar em empresa, um banco internacional em Wall Street. And so it was a very passionate thing for me to go from Colombia to be working in this international banking and knowing how to invest and traveling through the world, getting to know companies. Some of these companies had very poor practices, but I was starting to get to know the corporate world and New York as its hub. Desde aí, empecé a trabalhar Então, a partir de quando ela começou a trabalhar nesse banco de categoria internacional, ela começou a descobrir o mundo, visitar muitas empresas. E, sem dúvida, ela estava se abrindo ao mundo e conhecendo, e vivendo em Nova York, que é um dos centros do mundo financeiro, foi muito importante para ela. Mas depois de um tempo, ela se cansou um pouco desse mundo corporativo. Era um mundo muito frio e a única coisa que importava eram os números, como se ela estivesse fecha em uma pequena caixa. Se sentia presa nesse mundo corporativo. Então, ela começou a perseguir realmente a sua paixão, o que ela amava. E ela começou a viajar o mundo buscando isso. Então, ela fazia viagens e aventuras por vários meses, onde ela estava onde ela acampava, conhecer vários lugares na América do Sul, áreas de preservação. Então, ela está contando uma história de que quando elas dirigiram desde a Colômbia até a Patagônia. Ela também veio ao Brasil, visitaram Pantanal e visitaram o sul do Brasil até Iguaçu. So I just loved this. It was a very special experience that really changed my life. Esta foi uma experiência especial. Então, essa foi uma experiência muito especial para ela, que mudou a vida dela.
part of the country, which was the University of California in Berkeley, and there I also got married. Entonces hice un cambio radical. Então, ela fez uma mudança bem radical, saiu do mundo financeiro, foi para outra faculdade, outra universidade na Califórnia, e lá ela se casou. As a mom, I was also mother there, and I studied. These are my two children. Ahí me volví Esses são os dois filhos dela. dos hijos hermosos, ahí estoy con ellos en esta foto. So I lived another dimension to my life that was about, I wanted to heal. I wanted to create a better world for my children. E neste momento foi Então, nesse momento foi quando ela começou um novo momento na vida dela, realmente mudou para melhorar o mundo para os filhos dela. And social problems when I was in Berkeley. Entonces estudié los problemas sociales y ambientales. Então, ela começou a estudar os en la maestría. problemas sociais e ambientais I went back to no seu Colombia and mestrado. I started working in an environmental world. And here is a moment. This is my second story, which is about transformation. E aqui é onde empezó. E aqui é quando ela vai começar uma nova história, uma nova etapa da vida dela na questão ambiental. Viví mi proceso de transformación. So I went to work for the government of Colombia and I was negotiating these environmental agreements. I was a negotiator for the Sustainable Development Goals. I was the chief of the office of the Ministry of the Environment, where we were combating climate change and also agreeing to reduce mercury. And so it was a very, very passionate job where I was negotiating these big environmental agreements. Entonces, Então, ela começou a trabalhar junto com o governo da Colômbia, no Ministério do Meio Ambiente, e ela começou a trabalhar com os acordos ambientais sobre mudanças climáticas, um acordo para reduzir o uso de mercúrio. E mais de 140 países assinaram esse acordo. Algo de esto fue muy especial, es que quería. Então, essa etapa da vida dela foi muito especial. Ela queria melhorar o mundo. This experience, I also worked creating a company called Contempo. Contempo is a family business that is pioneer in green building. Entonces, paralelo a esto, Então, em paralelo a isso, ela também criou uma empresa familiar que se chama Contempo, que foi a primeira em construções sustentáveis na Colômbia. Because I really was passionate about the environment and I wanted to create companies that were really based on these values of sustainability. Yo quería realmente. Então, por isso que ela queria frisar a questão da paixão, porque ela estava realmente apaixonada pelo tema ambiental. Então, ela começou a querer criar empresas e apoiar empresas que poderiam liderar esse cenário ambiental, de fazer mudanças. Então, o inglês foi muito importante para isso, porque ela se conectou com muitos mentores ao redor do mundo que já faziam isso nos seus próprios países. So I found a man called Tom Chappell, who was a pioneer. He's a very, very well-known environmental entrepreneur who created a company called Tom's of Maine. Entonces conocí en una conferencia. Então, ela conheceu Tom Chappell. Ele é um líder nessa questão das empresas sustentáveis.
e ele criou uma empresa chamada Sons of May nos Estados Unidos. And we have to create this company based on values, with our values in the center of the company. Entonces le dije a Tom Chappell, Então ela disse para o Tom que, por favor, ele tinha que vir para a Colômbia para que os dois juntos criassem uma empresa que realmente tivesse como centro esses valores. él enseñaba. So Tom Chappell had never been south of Miami in his life. Tom Chappell nunca había estado más Então, Tom Chappell toda su nunca vida. tinha estado mais ao sul de Miami em Convinced toda a to vida come to dele. very dangerous Colombia. Y lo tuve que convencer E ela teve que convencer ele a vir Colombia, para en ese momento. perigosa, entre He aspas, came, Colômbia. and he really E ele helped veio. us become leaders in sustainable construction in Colombia. Y él realmente sí vino, tomó la decisión de venir a Colombia E com essa apoyar decisão dele de crear ir estructura para a para poder Colômbia e montar apoiar esta empresa a que criação se volvió dessa líder estrutura en para criar essas sustentabilidad. empresas focadas em Let's go to the sustentabilidade, next one. realmente foi muito Entonces, importante. con los años, fue tan, over the years, sorry, I'll start in English. Over the years, we got so, I think, so good at really maintaining true to our purpose and to becoming very good at social and environmental processes. And so we applied to become a B Corp. Entonces, nos volvimos Então, com o passar do tempo, eles foram melhorando cada vez mais nos temas sociais e ambientais e, eventualmente, eles fizeram uma corporação. Financially, socially, and environmentally. Las corporaciones Então, as grandes corporações são certificadas internacionalmente por ter boas práticas, tanto na questão social como financeira e ambiental também. E eles dizem que não são somente as melhores empresas do mundo, mas também as melhores empresas para o mundo. Contempo was. So that was a very proud moment for us. And it showed that when you work in sustainability and you have a values-based and purpose at the center, you can get very far. Y en el 2019, então, em 2019, eles chegaram até o top 10 das empresas do mundo e eles se sentiram muito orgulhosos porque os valores centrais eram importantes. Então, foi muito importante para eles verem quão longe eles chegaram. Chair of 2 business networks in Colombia. Después de Contempo, queríamos ir más allá. Então, depois da empresa, com o tempo, eles queriam crescer e eles fundaram e a Alejandra foi uma das principais em outras empresas, na criação de outras empresas. And the second one is Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, which is the Colombia Green Building Council in English. E la segunda es el Consejo Colombiano de Construcción. Então essas são duas empresas e depois eles vieram a constituir. 15 years have generated each over 150 companies, thousands of members and many contributions. They are places to learn, to generate best practices in the business sector. Ambas redes tienen cada una más de 15 años de experiencia. Então, essas redes têm
mais de 150 empresas inscritas na Colômbia e muitos membros também, assim como espaços para aprendizado, para as melhores práticas empresariais. They are both part chapters within a global network, which is another advantage of having pursued English, because it really gave us a chance to communicate with people around the world in these companies. Ambas empresas Então, essas duas empresas são parte de um todo, de uma rede global, internacional. Então, são como se fossem capítulos, setores de uma rede mundial. E a vantagem do inglês foram essas conexões. Eles puderam se conectar com pessoas no mundo inteiro falando inglês, uma linguagem internacional. Un aprendizaje mundial que nos apoyó muchísimo. Let's go to the next. So, bueno, that's kind of a story. Just to conclude, this first story is if you follow your passion and you put your purpose at the center of everything you do, you can get very far and you can really start to build a legacy in your life. Entonces, para concluir, se você tem algo como sua paixão e você segue essa paixão e você se conecta com esse propósito e coloca em prática, e isso é o centro do que você faz, você pode chegar muito longe e você vai deixar um verdadeiro legado, não só na sua vida, mas para o mundo. Então, é muito enriquecedor. Es una historia muy enriquecedora liderar desde tu pasión, desde lo que te apasiona. Okay, so that's the second story, is about how to transform your life, how I transform my life. And, because things are always up and down, and we can also have difficult moments and difficult crises can happen in our life as well. We are all human, and we know that life can be very uncertain. Esta segunda historia. Então, essa segunda história que a Alejandra quer nos apresentar é que todos nós sabemos que na vida vão ter momentos altos, momentos baixos, crises, e a vida é assim. Nós temos que passar por essas crises e superar. So my moment, I'm going to tell a story about one moment that really changed my life. Voy a contarles Então, ela vai contar uma história, um momento que mudou totalmente a vida dela. And I was the head of the Ministry of the Environment in a very enclosed, very cold environment. Era la jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente. E foi em dezembro de 2013 e ela estava trabalhando em um ambiente muito frio no governo colombiano. Ela estava se sentindo cansada e cansada mesmo, sem energia. I was traveling so much and I had the quote unquote perfect life, but inside I was feeling empty. Então, ela trabalhava muito, por muitas horas. Ela, teoricamente, tinha a vida perfeita, mas por dentro ela se sentia cansada, se sentia mal. But she said to me, "Merry Christmas, boss. I give you this orchid, but I'm sure it's going to die." E me dijo una colega. Então, uma colega de trabalho dela deu de presente para ela uma orquídea. E ela disse: "Feliz Natal, chefe, eu estou te dando essa orquídea, mas eu tenho certeza que ela vai morrer." My orchid, I am, the environmentalist. I'm a tree hugger. What do you mean? What are you saying that this orchid is going to die?
Y yo le dije, ¿cómo así? E ela disse, como assim? Eu sou ambientalista, essa é a minha causa. Como é que você está me dizendo que essa orquídea vai morrer? She said something very powerful. She said, I have seen how you take care of your plants. Y ella dijo algo E ela muy disse fuerte. algo muito Ella dijo, impactante. es que yo he visto Ela cómo disse, é cuidas porque tus eu vi plantas. como você cuida das suas And plantas. that was a moment where I realized that even though I had the perfect job and the perfect life and the perfect marriage, that I was really not really taking care of myself. E aí foi quando Então foi esse momento que ela realmente se deu conta que ela tinha o casamento perfeito, o trabalho perfeito, a vida perfeita, mas por dentro ela estava seca, ela estava cansada, ela não estava cuidando dela mesma. And I had a very big health scare at that time. E empecé Então ela começou um processo de se transformar, de mudança. E a orquídea realmente morreu em um mês. E ela viu realmente algo que nem mesmo a Alejandra conseguia ver. And so I started to transform, and I had a health issue that was very confronting, and I also decided to leave my job. It all happened in a span of about 3 months. Entonces, Então, nessa época ela começou esse processo de mudança, ela teve um susto em questão de saúde, e ela deixou o trabalho. Isso foi dentro de um período de mais ou menos 3 meses. Então, ela teve essa questão de saúde e deixou o seu cargo. E também, na mesma época, ela e o seu marido decidiram terminar o casamento. And I felt I started contacting with my dreams and with my interior life. Empecé a conectar com Então, ela viu que estava tudo realmente se desfazendo e ela começou a se conectar mais consigo mesma. y vi imágenes de fuego, vi imágenes de que se estaba quemando todo. I felt E a imagem que ela darkness all tinha over era the que ground. And I ela, started tudo drawing estava sendo through queimado e Facebook, and I started connecting with tudo estava sendo my destruído. soul, which was communicating to me through images and through the symbolic world and the dream world. Empecé a comunicar Então, con ela mi intuición começou y con mis a se sueños, comunicar com a sua y empecé a própria pintar, intuição, começou a dibujar en desenhar, a pintar cuaderno e a y representar que tudo tomaba isso em um sueños caderno, y de manera com simbólica. imagens So I had always been scared of e plantas, escrevendo. but I also felt that they had so much power. Siempre había tenido miedo de los Sim, ela dragones, pero sempre teve sentía medo que de eran tan dragões, fuertes. mas And I sempre felt that admirava porque dragons eles eram came muito into my poderosos. life to start to burn and to give me and to confront me with my own power. Sentí que los dragones llegaron Então, ela sentiu que os dragões vieram para a vida dela para queimar tudo que não era essencial na sua vida e para confrontá-la com o próprio poder dela. After I felt everything burned down, I felt I started to really start to be born, literally. I was rising from the ashes. E luego de este momento, Então, logo depois disso, ela começou a renascer. Ela realmente sentiu que tudo tinha sido queimado e ela estava ressurgindo realmente das cinzas. take care of my roots and of my plants and of my own health. E empecé a entender Então, ela começou a entender que ela tinha que cuidar de si mesma, das suas raízes, da sua terra, da sua saúde. and I began connecting with a more feminine energy, which I felt came to really heal
me at every level. Y empecé a conectar Então, ela começou a se conectar com a energia nova feminina, a otro nivel que y a realmente ajudou a se conectar com en varias dimensiones. outro nível, em So várias this rebirth, dimensões. I started to really see that it was very important. My whole life changed. Entonces, este renacer personal Então, para mí esse fue renascimento una base pessoal muy dela poderosa foi para seguir muito importante. creciendo Foi y uma para base, entender assim, que fundamental para que ela no iba a seguisse ser la adiante. misma. I knew my life would never be the same after Ela this sabia process. que depois desse processo a vida dela nunca mais seria a mesma. So I started to understand and learn from different mentors who also were mainly in the US, in Europe, and all of them spoke in English. Entonces empecé a Então ela começou a buscar e aprender com vários mentores, e eles eram da Europa, dos Estados Unidos, y hablaban en inglés. e falavam em inglês. And I learned that a true leadership, that a true process with yourself, you can't hack it. It's not something you learn overnight. Y aprendí de estos E ela aprendeu com esses mentores que esses processos, eles são reais, são processos de transformação. Então, não tem uma forma de aprender de um dia para o outro. Much more sure about what my leadership was, and that I wanted to help other people learn how to lead and how to be reborn into their best versions. Y entonces me di cuenta que este liderazgo Então, ela se deu conta de que esse renascimento é um processo tão profundo. Foi através desse processo que ela começou a criar uma nova base para tudo que ela faria dali por diante. E o que ela queria também ensinar. Então ela começou histórias e mitos sobre essas questões. E ela conheceu esse mito que se chama Inanna. É muito antigo, da época da Idade Média. So in this Sumerian myth, which was over 2,500 years ago, Inanna goes down to the underworld. Inanna is the queen of the Sumerian people, and she decides to go to the underworld to find her sister who has gone into the underworld. Entonces, en este mito, Então, nesse mito, que é muito antigo, a Inanna é quem reina e ela decide ir ao submundo para encontrar sua irmã, que estava nesse submundo. In order to be able to get to the underworld and save her sister. Entonces, en este mito, Então, nesse mito, Inanna tem que se livrar do seu ego, suas joias, suas roupas, tudo no mundo exterior, para ela poder ir ao submundo e salvar sua irmã. When our true power is really when we go deep and we go into our depths and we really allow this process of transformation, that's when we find our power and we can come back with this power to serve. Y me di cuenta que en estos E aí mitos, ela percebeu que nesse mito, a transformação é justamente quando nós vamos ao nosso interior e realmente vamos encontrar o nosso poder inato.
E aí nós vamos gerar impacto realmente no mundo. Because I really wanted to write and really put everything down of what this process had been and it's called Speaking to Dragons. Entonces, Então ela quis escrever esse livro falando com dragões para registrar essa história e contar esse passo a passo da sua transformação, todo esse caminho que ela passou. Então ela nos mostra agora o livro falando com dragões, de como ela lidou com seus medos pessoais e como ela prosseguiu nessa transformação. And start to lead from a different place, from a place of equilibrium, from a place of where both energies are in balance and where I can really impact the world from a much more powerful and coherent, authentic place. E aqui conto neste livro E no livro ela conta como ela realmente aprendeu a transformar a sua vida para liderar em equilíbrio e para que ela possa impactar o mundo de um lugar muito mais autêntico e coerente. So this is how I started to connect with my purpose, and I think this is my third story for tonight. It's about how this path of purpose has led me to create my beautiful life project, and how my lesson is resilience, is that it's something that you plant like a tree, and it takes a long time to create a purpose project. But I think over the long run, again, it's a very valuable thing to do. Então, essa é a terceira história da noite, e é sobre propósito e resiliência. Então, depois de ter nos explicado como ela encontrou seu propósito depois dessa transformação, e ela compara como o crescimento de uma árvore para representar a resiliência, que é algo se alcança a longo prazo. Então, requer muita paciência e resiliência. Just like I lived my purpose and I lived my process, I want to serve women who, like me, have had these situations. Então, o propósito dela, ela encontrou realmente quando ela se deu conta do que ela precisava fazer. Então, ela queria ajudar e acompanhar mulheres que tinham passado por experiências parecidas. Então, em 2017, ela fundou uma empresa, Musas, é uma comunidade para mulheres líderes e empresárias. I'm sorry, 780 women exactly in 33 countries have taken our programs since 2017. E nesse tempo, nesse tempo, mais de 780 mulheres em mais de 33 países fizeram parte desses programas que a empresa oferece. Também eles estão gerando um impacto verdadeiro nas áreas de saúde, igualdade e também a produção sustentável e um consumo sustentável também. Importantes en las áreas de salud y bienestar, igualdad de género, reducción de las desigualdades y producción y consumo responsables.
So I'm showing some images about what it's like to be in Musas, in Academia Musas. Entonces acá les estoy mostrando algunas Então, imágenes aqui são algumas imagens estar en Musas. do que These é are all estar women who have em taken our Musas, a programs. empresa. We also have retreats. Estas son mujeres que toman nuestros programas. Essas são algumas mulheres And we have a que web portal fazem where parte dos everyone programas. can navigate the contents. También tenemos un portal donde se puede navegar los contenidos. Também tem um portal And e over the elas years, it podem has ver been os so conteúdos. beautiful to see women really thrive and flourish. A lo largo de los años ha sido E ao longo dos increíble ver anos tem a sido mujeres muito lindo ver realmente floreciendo mulheres y realmente creciendo a todo florescendo, nivel. crescendo We have em seen todos them os níveis. create over 35 companies. Las hemos visto crear más de 35 Ela disse que já as viram criar mais de help them 35 to empresas really support their own leadership. Y también las hemos e também ayudado estão a ajudando encontrar essas su mulheres verdadero a liderazgo. apoiar We have a e beautiful encontrar o seu program verdadeiro called liderança. Musa Emprende, which is a virtual online program. Tenemos un programa llamado Eles Musa também têm um Emprende, programa que es un chamado programa Musa virtual with Empreendedora, é um amazing programa mentors virtual. and a very, top class mentors from various countries. Con mentoras, Esse tenemos programa Musa Emprende, tem que es este mentores espacio de aprendizaje internacionais, con mentoras increíbles, maravilhosas, a nivel mundial, de talla mundial. a nível mundial. And we have these incredible retreats in beautiful places in Colombia, very close to Bogotá. Y tenemos retiros también hermosísimos en Ele lugares também tem cercanos retiros a Bogotá, em where alguns we lugares do próximos a rituals Bogotá. and we Elas fazem have alguns a moment for rituais celebration e where we're alguns really nurturing our momentos. energy and connecting as women. Y también tenemos espacios donde compartimos rituales, donde intencionamos y compartimos como mujeres. These are very transformational spaces. Estos son espacios muy transformadores. São lugares muito It's transformadores. really amazing to feel that from this purpose and from this personal story, it has become a collective story, and we are really very happy to be, in the support of women flourishing in various countries in the world. Y nos hace muy felices como que Então, desse propósito traz personal, muita felicidade que, partindo desse propósito pessoal, eles passaram para um propósito coletivo e estão ajudando essas mulheres. como mencionaba Robert, es la parte empresarial y la parte de inversión. Another facet I have that Robert was Então, saying outro lado que ela também tem é o seu lado empresária este perfil que e de investidora. estudié esto y trabajé un tiempo en finanzas. As I was saying, this profile was investing profile that since I studied finance earlier. So, Então, como ela estudou na universidade antes finanças, ela também utilizou isso no seu lado empresário. Então, ela foi convidada para fazer parte como uma das juradas no Shark Tank da Colômbia. Então, no começo ela não queria voltar realmente a esse mundo das finanças, nem nada. Mas aí depois ela viu que isso seria, na verdade, uma oportunidade para apoiar mulheres empreendedoras, empresárias. Então, ela também tem assessorado e investido em várias mulheres fundadoras de suas próprias empresas. E ela sempre escolhe negócios sustentáveis, no sentido ambiental e também no sentido social.
são bons para o meio ambiente e para as pessoas. Company I'm investing is Biogar. These are just a couple of several that I have been helping over the years. También está Remade, está Biogar. Também ela está nos mostrando De varias que he estado algumas das acompañando a lo empresas largo que ela de tem estos acompanhado, años. tem ajudado And e they tem are both investido. really growing so much. Y ambas empresas están creciendo E mucho, essas duas empresas and they estão are really crescendo muito. example for the world. I think E elas são verdadeiros female exemplos para o founders, mundo. here it's very hard for a female founder to obtain capital. Ha sido hermosísimo poder acompañar Então, a estas ela nos mujeres diz que é fundadoras, muito importante acompanhar CEOs de essas otras mulheres empresas, fundadoras, y han porque sido para as mulheres às vezes é importante porque difícil es un ter hecho esse que para las capital mujeres fundadoras es un reto inicial. conseguir capital. In fact, only less than 3% of the venture capital in the US is awarded to female founder-led companies. De hecho, hay una estadística impresionante que E há uma estatística impressionante e triste que menos de 3% de todos os recursos vão para empresas lideradas por mulheres. Então, ela acha que isso realmente é um tema global, internacional. Então, é uma missão global, realmente, é uma missão que eles têm para ajudar a reduzir essas barreiras, para que as mulheres tenham acesso de forma mais fácil a esse capital. So I think this is really my story. I'd like to open for questions. I don't know how we are with time, but I wanted to finish here with a special invitation. Entonces aqui já estou como cerrando. Então, aqui ela já está concluindo as suas histórias, para depois abrir para as suas perguntas. E aqui ela quer fazer um convite muito especial para todos. Essa oferta é realmente, se você quiser, é totalmente opcional. Manifesting your dreams. If you can scan this code and buy it for a very, very special price. E que se querem acesso E se vocês quiserem ter acesso ao livro dela ou a um curso que eles oferecem, vocês podem escanear esse QR Code. É uma oferta de $4,99. This has inspired you, and I would say, just to close, that when you really open your mind and you can look beyond your boundaries, you can really get very far. Y entonces, pues, encerrar como Então, ela quer encerrar dizendo que quando realmente você se inspira para superar as suas barreiras, você pode chegar muito longe na vida. Então, ela pergunta se alguém quer acrescentar algo, quer fazer alguma pergunta. Mientras que las personas deciden qué preguntas quieren hacerte, quisieras un comentario. If you don't mind, I'm going to ask you in English first, and then I'll translate. We always struggle with asking people not to be afraid to take that first step, to start something new. You are in another country. You look at an opportunity to potentially change your life and change your career, come to the United States. You need to kind of master that energy to do that first step. What sort of help these people, tell them that
unless you do that first step, you'll never get there. Okay? So just to motivate them a little bit more. So creo que con tu charla es súper importante que le recuerdes a las personas que siempre le recordamos que para poder cambiar su situación, Davi está pedindo para a Alejandra também motivar a todos que estão aqui para dar o primeiro passo, apesar do medo de estar em um novo ambiente, em um novo país, mas de superar esse medo de dar o primeiro passo. David, es una pregunta realmente maravillosa. And I think it's been part of my theme, my whole life has been how to take that first step. Y creo que parte de la E temática a Alejandra diz que boa parte da vida dela foi realmente como tomar esse primeiro passo, como dar esse primeiro passo. I also went to different countries to learn and to live and to work as a waitress. En mi vida siempre Então, em sua vida, a Alejandra sempre teve que tomar primeiros passos, aprender a escalar montanhas, aprendeu a se mudar de países. Como mesera al principio mientras estaba en la universidad. Ela também trocou de curso, de universidade. Tell yourself, you know, that it doesn't have to be perfect. I think you relax a bit about that first step. Quando nos decimos a Então, o que ela nos diz é que quando dizemos para nós mesmos que não precisamos ser perfeitos, nós podemos dar esse primeiro passo. E você pode cair, você pode ter algum empecilho. Na verdade, isso vai acontecer, nós vamos errar. Esse primeiro passo, quando lo damos, seguro que nos vamos a caer. Claro que nos vamos a caer, muitas vezes. E também nos vamos a equivocar. Também vamos errar. At the other side of that first step is the possibility to create the most fulfilling life that you could ever imagine. E justamente al outro lado Mas também, depois desse passo, está a possibilidade de criar uma vida realmente sensacional, uma vida assim, inspiradora. Então, na verdade, é através dos nossos erros que nós vamos aprender. E não vamos chegar muito longe se sentimos medo de errar. We have to understand that we have our back and that we are alone, are capable of doing it. Tenemos que entender que nosotros somos los que nos cuidamos y nos vamos Temos que entender que nós cuidamos de nós mesmos e que nós vamos e que depende de nós, que está tudo aqui dentro, está dentro de você. As I showed you about the myth of Inanna, Inanna had to let everything go. Otherwise, she was not going to be able to save her sister and come back complete. Como eles mencionavam. E como ela mencionou no mito de Inanna, Inanna teve que deixar ir seu ego, suas joias. Ela precisou se livrar de muitas coisas dela mesma que a cercavam para poder ir para o submundo e resgatar sua irmã. And letting go of everything that is keeping you back and small and limited and really going into that unknown. Entonces, lo que hoy Então, hoje, o que ela compartilhou sobre Inanna, que é muito poderoso, é que quando entramos nesse mundo desconhecido, mas precisamos enfrentar esse mundo desconhecido. Precisamos enfrentar isso, porque senão vamos ficar sempre limitados.
Hello, Robert. Hello, Alejandra. How are you? Nice to Hi, meet you. Leslie. Many people sometimes they feel like I won't be able to make make it make it. It's very difficult. I sometimes they feel very bad because they think it's very difficult reach out arrive a United States, for example. Traduce tu pregunta al español, Leslie. Que muchas personas se sienten como que no pueden llegar. Llegar, eso es lo que me dicen muchos, llegar a los Estados Unidos, o sea, se siente que Então, a Leslie está falando que muitas pessoas sentem como se não pudessem chegar aos Estados Unidos, aprender inglés, por ejemplo. como, por exemplo, para aprender inglês. Sí. Aquí es donde creo, pues, we have to take risks. Tenemos que tomar riesgos en la Então, o que a vida. Alejandra diz é que nós temos que assumir esses riscos na nossa vida. If we have a lot of passion about learning a new language and really going to another country and really starting a new life, we can do it. E se temos pasión em que realmente E queremos que realmente, se tivermos essa paixão e queremos, se nós quisermos ir para outro país, começar tudo do zero, começar de novo, nós podemos aprender uma nova língua. Nós podemos, mas precisamos nos esforçar. Yes, it's an uncomfortable road. But it's also a road that can have so much benefit and open the world to us. Es claro. E sim, pode ser difícil, é incômodo, Es incómodo hacer ese paso, pero sí nos da mas esa oportunidad de perseguir nuestros a sueños oportunidade de volver a empezar seguir os en otro nossos país, sonhos e también começar em um outro a país nivel global. e Nos da nos otra abre essa perspectiva porta a nível global. distinta. Nós vamos ter outra perspectiva, realmente a nível global. Thank you, Leslie. Gracias, Leslie. Alejandra, no tengo muchas otras preguntas en el chat, diferentes de los temas que ya tocaste. La pregunta que hacía otro compañero Franco es muy similar a la que acaba de hacer Leslie, de la gente que no le dé miedo enfrentarse al cambio, a la situación, no tenerle miedo a aprender otro idioma. La única parte adicional es, and I don't know if Robert quiere contribuir también a esto, es el miedo que le tiene a la gente a aprender una segunda lengua. El miedo que le tiene la gente, sobre todo en Latinoamérica, a aprender inglés. Le tienen... Davi nos fala agora sobre esse medo que principalmente nós latinos-americanos temos de aprender uma segunda língua. E aprender o inglês, por exemplo. Davi pede para Robert falar um pouco sobre isso. Que não é uma muralha que não se pode ultrapassar. Então, é um medo realmente, principalmente dos latinos, de aprender o inglês. Então, existe esse medo, como se fosse algo intransponível, realmente.
No sé si tú y Robert quieren decir algo al respecto. Se Sí, Robert ou la Alejandra tem verdad, algo a aprendí dizer inglés sobre pequeña. isso. I learned English when I Então, a was Alejandra, young. na verdade, Mi papá aprendeu era de Estados Unidos inglês y quando ainda ella era era pequena, ainda era supervisora en un criança. colegio. Sua mãe My era mom was from the professora US and de she was inglês, a ela teacher era in dos the Estados English Unidos, school here. She was my English ah, teacher. então ela Entonces, la ensinava verdad, inglês sí para a Alejandra. viví algo donde el inglés fue muy normal y muy asequible desde muy pequeña. Então, para ela, So o for me, inglês sempre English foi was algo very muito accessible and it was very, since I was very acessível, young. normal, que ela Entonces creo falava que com sua Robert mãe. puede hablar más, ya que tú Então, estás Robert, pode falar um pouco guiando mais personas sobre ya isso, mayores a como a já que ele transpor ajuda barreras pessoas já adultas como para que a aprendan, ¿no? transpor essas How do you barreiras. take this? Because you are really teaching people to break those barriers that are older and they're not young like I was. Absolutely. Well, I guess we just need to see Leslie. A year ago, she didn't speak a word of English. Podemos ver a Leslie que hace un Então, año podemos ver o exemplo de Leslie, que há um ano ela não falava uma palavra de inglês, e agora ela já consegue falar. Hay que resaltar de Leslie, she takes the risk at every meeting. I mean, she's every meeting for the past year, desde el año pasado, en cada reunión que tenemos, she E algo impressionante sobre Leslie é que ela realmente assume esses riscos, ela se arrisca, ela fala, ela abre o seu microfone e ela não se importa de errar ou de falar alguma palavra errada, ela realmente assume esse risco, ela abre o seu microfone e pergunta, e fala inglês, e Like, for pratica. example, today we were basically waiting for the question. Hoy, por ejemplo, nos quedamos esperando la pregunta, but the overall introduction, pero la introducción was there and it was sophisticated. Era sofisticado. Si te diste cuenta, it was not just me, mom, chicken, red, blue. No, no era pollito chicken, azul, rojo. It was a sophisticated introduction. And that basically is very inspiring for everyone else. Es muy inspirador para los demás. She takes a leadership role in all the chats in WhatsApp. Ella tiene un rol de E liderazgo. ela também procura desenvolver conversas, não só conversas mais simples, como às vezes aprendemos, mas ela é uma inspiração para todos. Some underlying themes in your presentation. Hay unos temas en tu presentación. One of them, of course, is passion. Uno de ellos es la pasión. E a Alejandra trouxe alguns temas na sua apresentação, El otro es la transformación. como paixão, e a outra coisa foi transformação. De repente, si puedes profundizar un poquito. Você pode aprofundar um pouco mais sobre a importância da transformação, tendo em conta que a maioria dos que estão aqui for lack of a better word, por no tener otra palabra, a very radical transformation in their lives. a maioria das pessoas que estão aqui estão em uma transformação muito radical na sua vida. Não somente aprendendo um novo idioma, mas todo esse processo. São enfermeiros, têm turnos muito pesados, longos. Muitos vivem em cidades difíceis, Bogotá, Mexico City. Their mothers, fathers, some padres, madres. Maybe Muitos são pais ou mães. Go a little bit deeper in terms of that specific internal force that they need to find in order to be able to reach
that goal, which is to not only learn English, but there are very difficult exams they need to pass. No solamente tienen que aprender inglés, tienen que pasar unos exámenes Porque muy difíciles. eles não somente têm que aprender novas línguas, mas também toda essa outra transformação, toda essa mudança no processo. E ele pede para que a Alejandra se aprofunde nesse aspecto, porque é algo muito Thank you, Roy, for the desafiador. question. I think it's amazing. Gracias, Roy, por la pregunta. Es muy buena. And I think that no one knows more about transformation than people like you, all of you here, who are in the health sector and are in service of health and death and accompanying very, very strong situations. Y creo que realmente E no a hay Alejandra diz que não há ninguém melhor, na verdade, do que vocês que estão aqui assistindo, que trabalham no setor da saúde, e vocês conhecem de perto o que é a transformação, a vida, a morte, transformation always. Life is really about constant change. Y creo que realmente ela acredita que realmente a vida é um processo constante de mudança, é contínuo. Então, sempre estamos nos transformando, sempre estamos nos transformando. nothing that when you try to control and you try to stay in something that is safe, you're only, you're only kind of, it's an illusion, control. So you can feel that you have everything under control, but life is much bigger than all of us. Entonces podemos Então, muitas vezes podemos sentir que temos controle e viver dentro de algo muito limitado na nossa vida, mas é só uma ilusão, porque na verdade não temos esse controle. E a vida, você está em contínua mudança. To transform, and that is our path as souls. Entonces estoy siendo un poco Então, filosófica, ela está sendo um pouco filosófica, mas é muito importante falar sobre isso, né? Que nós somos almas que vêm ao mundo em contínua transformação e para mudar também o mundo. we can start to let go a little bit and expand and let ourselves become the alchemists, the magicians of our life. Entonces, si dejamos un poco Então, se nós deixarmos um pouco de lado essa ilusão de controle, de segurança, nós podemos ser realmente agentes transformadores da nossa história. And project and with passion visualize ourselves in a new context, visualize ourselves in that world that we would like to be in. Entonces puede ser muy poderoso cuando soltamos la Então, é ilusión algo muito importante quando deixamos esse controle e nos rendemos a essa transformação. E isso é muito importante para visualizar esse mundo que você quer chegar, aonde você quer chegar, como você se vê. Então, às vezes, você pode se sentir como se estivesse saltando num abismo. Então, tudo que era certo e era estável, você está deixando para trás. But when you do make that jump, really that's when your true life begins. Pero cuando realmente haces te lanzas al abismo, quando você se lança a esse abismo, aí você realmente começou a sua vida.
E ela não está dizendo que vai ser but I'm fácil, saying it's going to be full of passion and full of purpose and full of learning. Digo que va a mas estar ela lleno está dizendo de que vai ser pasión, cheio de de propósito paixão, y aprendizaje propósito continuo. No e estoy diciendo que va a aprendizagem ser fácil, contínua. que va a ser Não vai ser incómoda, fácil, va a ser vai ser seguro, incômodo, incierta. It's going to be vai ser more incerto, uncertain too, and more risks as well. Va a tener más riesgos. vai ter mais But I riscos. really think that when we start to open to this new level of risks, we are also finding how powerful we can be. Pero creo que cuando Mas abrimos também quando nos riesgos, también abrimos estamos para esses encontrando riscos, qué tan também poderosos podemos ser. encontramos, descobrimos And quão so I poderosos think nós podemos that ser. when you connect Encontramos to essa your força. service, as if people in the health industry, you connect to that service of healing and of accompanying transformation. Ustedes en el sector de la Então, salud, vocês su propósito na área da están saúde, ayudando a sanar no seu propósito, y ayudando vocês a las estão ajudando a personas curar vivir as pessoas, transformaciones, ¿sí? também ajudando as pessoas And a so I viver think you are all essas here very well transformações. equipped and ready to accompany your own healing and transformation. Entonces creo que todos aquí están Então, bien acredito equipados que para todos acompañar su aqui estão propio muito bem proceso preparados de sanación y transformación. para começar o seu próprio processo de transformação Thank you. Thank you very much. e também ajudar os outros. Alejandra, I really wanted to thank you for your inspiring stories and your messages of passion, awareness, transformation, rebuilding, how to be flexible. And it reminds me of something when you just were talking about visualizing what you want it to be. And it reminded me of a saying that I can't remember the saying, but it had something to do with talking about taking that leap. And when you take that leap of faith, and when you have prepared, and when you can trust yourself, the net will appear and you will be saved. So I don't know where that, I don't remember where I heard that years and years ago, but it reminded me of the message that you are giving today. So I truly want to thank you for your sharing and helping us remember that we are we should believe in our inner voice and take that risk. So I wanted to personally thank you for your words of wisdom today. And I appreciate your time. Thank you so much, Carrie. And I think thank you for, yes, I heard that somewhere as well about the net, about it being there. So thank you, because it really brings it completes the image. Yes, it does. So, and thank you very much Então, Carrie agradeceu a Alejandra agora por ela ter compartilhado suas histórias e também citou um ditado, né, sobre dar esse salto de fé e estar preparado, que essa rede, quando você pula, essa rede vai aparecer. Obrigada a todos. E a mensagem que fica é que realmente não ter medo de dar esse salto no desconhecido, esse salto de fé. Agradecemos a Alejandra, Robert. Gracias, David. Thank you, David, for your invitation. Gracias, Robert, también. Qué linda invitación. Okay. Muchas gracias a todos por haber venido esta noche. Muito obrigada a todos por terem vindo hoje. Nas próximas semanas teremos
outras reuniões. Nuevo examen que estamos patrocinando, que es el OIT. Vamos a ponerlo como uno de los tópicos de agenda para que la gente Dos tópicos que será abordado sobre OET. E nós fiquem ligados para as próximas semanas. Thank you very much. Soon we will be talking a little bit about the OET exam. We will prepare some discussions about that. Good night, everyone. Boa noite a todos. Tchau, tchau.